Pronto aí, pessoal. Silêncio já na frente dessa nossa Bíblia. Pronto? Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, hoje nós vamos falar de um filósofo aí, holandês, que na verdade tem ascendência aí portuguesa, um Baruch Spinoza. Ele viveu ali entre os séculos 17, né? Na verdade no século 17, ele nasce em 1652 e morre em 1677. É considerado um dos mais nobres filósofos modernos. Ele vai desenvolver uma perspectiva, uma filosofia, uma corrente filosófica que foi denominada de monismo. Monismo vem do grego mono. Vocês sabem o que é mono em grego? Macaco. Mono é macaco em grego? Ah, não. Mono é macaco mesmo, com a língua. Eu acho que é em espanhol, né? Porque eles ficam lá zoando o Michu no mono, não é? Eu acho que é. Isso aqui está falando do grego. Mono em grego é um. E para Spinoza, o que nós chamamos de realidade, ela se resume numa única substância. E qual que é essa única substância? Aqui ele está contra o filósofo Descartes. Descartes defendia que existem dois tipos de substância na realidade. A substância extensa e a substância pensante, ou seja, matéria e alma, ou a realidade imaterial. Para Spinoza, tudo se resume a uma única substância, e ele chama essa substância de Deus sive natura. Ou seja, Deus ou a natureza. Isso é chamado de panteísmo. Vocês sabem o que é panteísmo? Ninguém sabe o que é panteísmo? Ninguém sabe o que é panteísmo? Teísmo vem do grego theos, que quer dizer Deus. E pan? O que é pan no grego? Alguém sabe? Quando eu digo que alguém é pansexual, talvez a pessoa o quê? Gosta de tudo, né? Pega tudo. Passa o rudo em geral, não perdoa nada nem ninguém. Pan em grego é tudo. Então para ele tudo é Deus. Não existe uma realidade imaterial ou espiritual. Tudo se resume à natureza, e a natureza é Deus. Deus não criou a natureza, Deus é a própria natureza. É a natureza que criou tudo que existe. E por isso Deus é a natureza. É a natureza que é a criadora. Então essa é a perspectiva do pensamento monista de Spinoza. A única substância que existe é Deus, e Deus e a natureza são a mesma coisa. Não são coisas distintas. Deus não é uma realidade espiritual e material. Deus é a própria natureza. Deus é a própria matéria. E nós, como parte da natureza, também somos parte de Deus. Tudo que existe faz parte de Deus. Por isso tudo é Deus. Perspectiva do panteísmo, né? Do Spinoza. Então ele é um farol para a liberdade religiosa. Ele foi um grande defensor da liberdade religiosa, até porque ele foi muito perseguido. As suas ideias acabaram fazendo com que ele arrumasse problemas, tanto com a comunidade judaica, porque ele tinha origem judaica, quanto com os cristãos. Porque nessa perspectiva panteísta dele, isso era uma heresia tanto no judaísmo quanto no cristianismo.
Nas duas perspectivas, Deus é transcendente. O que significa isso, Deus transcendente? Deus está além da natureza, além da realidade. Deus criou, mas não se confunde com a criatura. Para ele, Deus é a própria natureza. Criatura é aquilo que a natureza produz. Então nós somos criaturas dessa natureza, nós somos obras dessa natureza e Deus é a própria natureza. Ele defendia a liberdade religiosa numa época de sectarismo intolerante. Havia muita perseguição religiosa, muitas guerras religiosas acontecendo na Europa. Por isso ele viveu a maior parte da sua vida na Holanda, que era um lugar na Europa que tinha uma relativa liberdade religiosa. Em outros lugares haviam guerras constantes. Por exemplo, Portugal. Nós fomos colonizados por Portugal. Portugal é um país de qual religião? Qual era a religião católica? A religião católica é a principal religião, ou a religião oficial da monarquia portuguesa. E lá existia o Tribunal da Inquisição, e eles perseguiam os judeus. Por isso a família, inclusive de Spinoza, muda para a Holanda. Porque havia uma perseguição aos judeus. A Inquisição, inclusive, fez com que muitos judeus se convertessem, entre aspas, ao cristianismo. Chamados cristãos novos. Isso, eram falsos cristãos, exatamente. Eles fingiam que eram cristãos só para não ser perseguido e morto, não ter seus bens confiscados, não serem presos. Então muitos judeus se converteram ao cristianismo nesse contexto, inclusive judeus que moravam aqui no Brasil, pela perseguição religiosa. E ele foi perseguido não só por conta das suas ideias, mas também num contexto em que havia grande perseguição e guerras religiosas. Católicos e protestantes se enfrentando em várias regiões da Europa, várias guerras e vários confrontos, tanto na França, tivemos guerras religiosas, perseguição ali, tanto de católicos perseguindo protestantes, como protestantes perseguindo católicos. Na Inglaterra, a igreja oficial se tornou a igreja anglicana, eles começaram a perseguir católicos, mataram, por exemplo, Thomas More, que era um filósofo católico, perseguiram os puritanos, muitos desses puritanos fugiram e foram parar na América do Norte, fundando as 13 colônias. E depois se transformaram em quê? As 13 colônias se transformaram em quê? Estados Unidos da América. Saíram foragidos, fugitivos, ou foragidos religiosos, perseguidos religiosos. Eles chegam lá na América do Norte, depois de uma viagem atravessando o Atlântico, chegam famintos, vão caçar alguma coisa para comer, e na caça eles encontram perus. Eles depenam o peru e mandam o peru, alimentam-se do peru, e esse dia que marca a chegada deles e o peru que eles caçaram e acharam e acreditaram que era obra de Deus, Deus que tinha mandado os peru, esse dia se transformou em quê? Nos Estados Unidos. Dia de ação de graças, exatamente. Por isso que eles, no dia de ação de graças, lá no final de novembro, que é quando eles teriam chegado, é feriado nacional dos Estados Unidos, e eles comem peru, fazem uma refeição lá com peru para lembrar os puritanos que estavam fugindo das guerras religiosas, da perseguição religiosa na Inglaterra, e foram parar lá. Então ele viveu nesse contexto, por isso ele defendia a liberdade religiosa. Ele escreveu uma obra chamada Tratado Teológico Político, onde ele vai mostrar que a religião ao longo da história nunca foi sobre Deus ou transcendente. A religião ao longo da história sempre foi sobre ser um instrumento de dominação política. Todos os governantes, todos os períodos históricos sempre usaram a religião para quê? Para dominar, para ter poder. E a gente vê isso até hoje no Brasil, né? Quantos políticos aí não usam a religião para se promover, para governar? Iludem o povo, enquanto no seu fórum íntimo não segue bosta nenhuma do que a religião ensina. Fazem tudo contra o que a religião ensina. Mas eles usam a religião no nome de Deus. Inclusive um que foi presidente do Brasil recentemente.
casou não sei quantas vezes, dizia que usava dinheiro para comer gente. Isso vai totalmente contra a moral religiosa. Mas a galera religiosa comprou esse caboclo porque diz ele que está defendendo as tradições cristãs. Que tradições são essas? Que moral cristã é essa que ele defende, que ele não vive nada dela? O Spinoza já falava isso lá no início da modernidade, né? Então já foi dito que Baruch Spinoza era cortês e razoável, jamais agressivo, buscava sempre convencer seus adversários pela lógica, mais do que desprezá-los. Ele lançou suas ideias sobre Deus e a natureza, que nós já falamos, né? Deus e a natureza é a mesma coisa para ele, né? E ele vai dizer o seguinte: nós não somos livres, a liberdade é uma ilusão da nossa imaginação. Oi. Então os seres humanos estão enganados se acham que são livres. Nós não somos livres. Tudo é determinado. Tudo é obra da natureza e tudo funciona de acordo com as leis e as regras da natureza. Então por que a gente acha que somos livres? Por conta da nossa imaginação. A nossa imaginação e a nossa consciência faz a gente ter consciência dos nossos atos. Mas ter consciência dos atos não é ter consciência do que fez a gente agir de determinada maneira. Todo mundo que agiu por conta de uma causa que precedeu. Então a causa predetermina ou determina o efeito. Existe uma ligação entre as duas coisas. Uma coisa leva a outra. E nós não temos como mudar essa regra, porque tudo na natureza funciona assim. Toda causa tem um efeito. Toda ação tem uma reação. Não há liberdade nisso. Há uma necessidade. Uma coisa leva a outra. Aí a gente percebe isso acontecendo e acha que foi a gente que escolheu. Na verdade, a gente não escolheu. A gente já, de alguma maneira, agiu predeterminado. Hoje a ciência prova isso mais ainda. Na época dele ainda não tinha. Quando a gente toma consciência daquilo que a gente acha que é uma escolha, aquilo já aconteceu no nosso cérebro milésimos de segundos antes. Então você acha que você escolheu vir para a escola hoje, antes de você se movimentar para vir ter consciência do que estava vindo, o seu cérebro já tinha processado milésimos de segundos antes de você ter consciência. Então não foi uma escolha sua, foi um processo bioquímico que ocorreu no seu cérebro e te levou a ter essa ação. Então não há liberdade. Essa é uma opinião que consiste apenas nisso. Eles são conscientes das ações, mas ignoram as causas, né? O que levou eu a agir daquela maneira? Uma coisa levou eu a agir. E essa coisa determinou a minha ação. Não fui eu que escolhi. A coisa que me levou a agir daquela maneira. Então a visão dele era de que tudo que ocorre na realidade é necessariamente uma manifestação da divindade. Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. E Deus é a natureza. O homem, o ser humano, não tem condições ou capacidade de mudar nada na natureza. O que é o homem perante o universo? Nada. E o que ele pode mudar no universo? Nada. E ele é obra desse universo. E nesse universo, tudo acontece de acordo com a vontade do universo, não de acordo com a nossa vontade. Por isso nós não somos livres, não temos escolha. Então é um determinismo radical, né, de Spinoza. Tem implicações com ideias relacionadas aí à maldade, ao pecado. Por isso vai contra a religião. E a possibilidade da danação aí, que são três elementos básicos da teologia cristã ortodoxa e também do judaísmo, né? Então o determinismo é essa visão de que tudo é determinado, que não há liberdade, que tudo acontece de forma necessária. Nós temos a ilusão de que fazemos escolhas, mas não fazemos escolhas. Tudo está pré-programado pela natureza, pelo universo, né? Então ele rejeita a ideia de livre-arbítrio. Spinoza realmente tinha algo a dizer sobre como as pessoas devem viver suas vidas, né? E aí, posteriormente também refletiram, e até hoje é objeto de grande discussão e admiração o pensamento de Spinoza. Deu horário, hein? Desculpa sair mais cedo todinho, 29, hein?